Agora, observem agora. Formação da igreja. Agora, se a igreja só consiste, se o corpo de Cristo é para ser controlado só pelo intelecto, teologia, concepção mental, então estamos dependendo totalmente do conhecimento intelectual do homem. Se esclareço isso, se a igreja se baseia só no intelecto, ou em como o homem poderia estabelecer a igreja e construir grandes edifícios e assentos de luxo e órgãos de tubos de milhares de dólares, e como poderia pregar sua mensagem de modo a trazer as pessoas para a igreja e se unirem à igreja, e quanto mais membros no livro, o maior é no céu. Agora eu quero que entendam isto e nunca deixem escapar. Se só precisamos da concepção intelectual do homem, não precisamos do Espírito Santo. Se a igreja é para ser dirigida e governada pelo intelecto, o programa educacional e pelo intelecto da humanidade, não precisamos do Espírito Santo. E se é para ser dirigida pelo Espírito Santo, não precisamos do intelectual. Ou é um ou o outro. Agora, emoções mentais. Agora, se nós apenas... Quanto mais inteligente é o homem, mais intelectual é. Quanto mais instrução tem, melhor a gramática que pode usar. Então, em melhor situação está a igreja. Em melhor situação está o povo. Se ele pode apresentar o programa e dizer, agora construiremos uma grande igreja, dar-lhe-emos certo nome, atrairemos a atenção do povo por toda a cidade quando tocarmos os sinos todo domingo de manhã em nosso pináculo. Atrairemos a atenção do pobre pecador perdido na sarjeta quando vir que usamos as melhores roupas. Quando vir que nossas mulheres sabem arrumar o cabelo. As mulheres pobres puderem ver como nossas mulheres sabem arrumar o cabelo. Que belos chapéus usam. E quando apresentarmos isso ao povo, os pobres e os famintos virão às nossas reuniões e desejarão ser como estas mulheres. E os homens verão que belos ternos usamos e como nos vestimos e como os carros em que andamos e o que fazemos e como estamos na habilidade social da cidade, como o Kiwanis e outros clubes e as coisas a que nos unimos. Verão que eles... E então os pobres e iletrados virão e desejarão trazer seus filhos e educá-los para poderem se tornar membros desta grande sociedade chamada igreja. Agora, se esse é o plano de Deus, eles estão certos. Mas Jesus nunca se referiu que era. Jesus disse, eu, quando for levantado, todos atrairei a mim. Assim, pelo programa educacional do mundo, que está bem, se não deixar isto de fora. Mas o homem não é atraído a Cristo por intelecto, por teologia. Só o Espírito Santo é o poder de atração de Deus. O pobre nunca receberá, e o rico não pode, até se tornarem pobres destas coisas do mundo. Cristo, sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza sejamos ricos. O que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Inverteram o negócio. Estão tentando levar homens para a igreja por meio de discursos intelectuais. Não é de discursos intelectuais que precisamos, mas do batismo do Espírito Santo, com poder e demonstrações e manifestações do Espírito, é do que precisamos para trazer homens à igreja. É da unção atrativa do Espírito Santo. Escolas e seminários são maravilhosos, não tenho nada contra, mas esse não é o plano de Deus. Deus escolheu os ignorantes e analfabetos, homens que não sabiam falar bem, homens que nem sabiam ler o próprio nome. Como a Bíblia disse, eram indoutos e sem letras, mas tinham frequentado uma escola bem melhor. Pois quando curaram um homem na porta chamada Formosa, reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Aí está a escola.
E nisto, sendo o tipo intelectual de igrejas que temos hoje nos Estados Unidos e em todo o mundo, quando vamos a esse tipo de escola, então o cristão, o crente, o membro da igreja, lendo sua Bíblia, vê que deve tentar agir de modo humilde, que deve tentar ser assim, mas ao fazê-lo, só produz uma imitação carnal. Deixem que isso penetre fundo. Uma comparação carnal. Está tentando fingir ser o que realmente não é no coração. No coração, ele está pensando uma coisa e tentando representar outra, o que em linguagem verdadeira e genuína o torna um hipócrita. Jesus disse: hipócritas, como podeis dizer boas coisas? Pois do que há em abundância no coração, disso a boca fala. Se você não fala conforme o que há no coração, seu coração pensa uma coisa e você fala outra. Isso o torna um hipócrita. A própria palavra fariseu significa ator. Eles eram atores em sua religião, pois tinham um coração de pedra. Chegaram e disseram: bom mestre, queríamos ver da tua parte algum sinal para provar que és o que disseste. Disse: como me chamais bom quando não há bom senão Deus? Ele disse: a geração fraca e adúltera pede por isso. E lhe será dado um sinal. Como Jonas esteve no ventre da baleia 3 dias e noites, assim estará o Filho do Homem no seio da terra 3 dias e noites. Agora, para tentar estabelecer este novo plano, este novo acordo que Deus tem com a igreja, que foi apresentado no Pentecostes, não intelectual de modo algum, mas 120 pescadores, fabricantes de tendas e donas de casa subiram ao cenáculo e esperaram até a profecia de Deus se cumprir e receberam o batismo do Espírito Santo. Jesus disse: parai com vossa pregação, não prossigais, não façais mais nada disso. Esperai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Não até receber o bacharelado em letras ou o doutorado em divindade, ou seja o que for, até se tornar PhD, psicologia. Não, isso torne-se professor intelectual, mas espere até receber seu diploma. Não, espere até receber um diploma, mas até que do alto sejais revestidos de poder, não da escola, mas do alto. Então sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins do mundo. Sua última comissão foi por todo o mundo: pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. E, conjunção, estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Ou se beberem coisa mortífera ou pegarem em serpente, não lhes fará dano algum. E se puserem as mãos sobre os enfermos, os curarão.